resolver, aumentar aqui. Pronto. Resolver em R a equação seno de π sobre 3 mais x mais cosseno de π sobre 6 mais x igual a raiz de 3. Vamos pensar, pessoal? Essa fórmula aqui, ó, você já conhece. Vou dar um destaque aqui, ó. Você vai trabalhar com a fórmula da soma, do seno. E também você conhece a fórmula da soma do cosseno. Então, você vai desenvolver as duas fórmulas e tentar melhorar, ajustar. Tranquilo? Vamos abrir essa fórmula do seno? Vou até colocar de cor diferente, tá? Abrindo a fórmula do seno, você vai ficar com seno de π sobre 3, porque a fórmula do seno começa sempre com seno. Vou colocar mais em cima. Seno de π sobre 3 vezes cosseno de x. Fórmula do seno começa sempre com seno. Mantém o sinal, troca as funções. Então, ficou seno de x vezes cosseno de π sobre 3. Tá? Pronto, desenvolvemos a primeira fórmula, vamos desenvolver a segunda fórmula agora. Fórmula do cosseno. Fórmula do cosseno começa tudo com cosseno. Então, vai ficar cosseno de π sobre 6 vezes cosseno de x. Troca o sinal e troca as funções. Seno de π sobre 6 vezes seno de x. E isso tem que ser igual a raiz de 3. Nossa, professora, ficou muito confuso. Como é que a gente vai melhorar isso daí? Pessoal, aplicando os valores, é o que resta pra gente aqui, tá? Qual é o seno de π sobre 3? Ou seja, o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Vezes cosseno de x, mais seno de x vezes cosseno de 60, ou seja, 1/2. Mais cosseno de π sobre 6, ou seja, o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, vezes cosseno de x, menos qual é o seno de 30? 1/2. 1/2 vezes seno de x. E tudo isso é igual a raiz de 3, ok? Pessoal, para ficar mais limpo, eu vou deixar esses denominadores, esses produtos com um único denominador, tá? Vou dar um destaque aqui para vocês perceberem do que eu estou falando. Esse produto aqui, vou colocar contra a cor. Esse produto aqui, ó, vocês concordam que eu posso reescrever ele nesse formato de raiz de 3 cosseno de x sobre 2? Pronto, eu posso reescrever nesse formato, ok? Tá? No mesmo denominador. Vou fazer o mesmo com o próximo. Seno de x vezes 1 é seno de x. Tudo isso sobre 2. Quem não entendeu, gente, coloca 1 aqui embaixo e multiplica. Ó, 1 vezes 2, 2. Tranquilo? Mais raiz de 3 cosseno de x, também sobre 2, menos seno de x, porque 1 vezes seno de x é seno de x, sobre 2, que aqui embaixo é 1. E tudo isso é raiz de 3. Para que você fez isso? Fiz, gente, para você enxergar o seguinte. Olha esse seno de x negativo com esse seno de x positivo. O que você vai fazer com ele? Cortar, porque dá 0, ok? Agora, pensa aí. Quanto que é raiz de 3 cosseno de x mais raiz de 3 cosseno de x sobre 2? Ou seja, eu estou somando dois números iguais. Quanto que vai dar essa soma, pessoal? Vai dar 2 raiz de 3 cosseno de x sobre 2, porque são dois números iguais. E tudo isso tem que dar raiz de 3. O que você vai fazer com esse 2? Cancela, tá? Pode simplificar. E aí, qual a próxima etapa? Pegar essa raiz de 3 e passar para o outro lado, dividindo, ó. E a conta fechou aqui, ó. Cosseno de x é igual a 1. Agora é a hora de pensar qual é o ângulo que o cosseno dá 1, pessoal. Aonde que o cosseno dá 1? Em 0, não é isso? O cosseno aqui é... Opa, trocando a caneta.
O cosseno aqui é 1. O cosseno que dá 1, então x vai ser 0. Pode ser 2π? Pode, tá? Mas ele quer nos reais, então 2π não vai interferir em nada, ok? Então, respondendo isso aí lá no conjunto dos reais, é nos reais mesmo? Sim. Então, no conjunto dos reais vai ficar assim, solução. X pertence aos reais, tal que x é igual a 0 mais 2kπ. Como essa é a única resposta, ela não divide a circunferência em partes iguais, então vai ficar 2kπ, com k pertencente aos inteiros, ok? Então, geometricamente, vou colocar aqui, gente, melhorando a mão mesmo, para ficar mais rápido. O único valor é esse, e essa raiz não divide a circunferência em partes iguais. Apesar do tamanho, não é uma questão difícil, tá certo? Tranquila de resolver. Vamos para a próxima e última. Tangente de 105. Como que eu posso reescrever tangente de 105? Numa soma, pessoal. A soma de quem? Tangente de 60 mais 45, tá? Isso vai dar 105. Vocês se lembram qual é a fórmula da tangente? É aquela lá do tem gente que ama, tem gente que beija. Onde o A vai ser 60 e o B vai ser 45. Aqui. Então, vai ficar assim. Tangente de 60, que é o meu A, mais tangente de B, que é 45. Tudo isso dividido por 1 menos tangente de 60 vezes tangente de 45. Ok? Agora é só abrir os valores da tabela e fechar o cálculo. Tangente de 60, pessoal, é raiz de 3, mais tangente de 45, 1. Tudo isso dividido por 1 menos tangente de 60, raiz de 3 vezes 1. Ok? Então, ficou assim, raiz de 3 mais 1, dividido por 1 menos raiz de 3. Professora, já acabou? Não, pessoal, você sabe que vai ter que racionalizar, né? Aí vai ficar 1 mais raiz de 3, tudo isso dividido por 1 mais raiz de 3, que para racionalizar a gente tem que trocar o sinal, ok? Aí ficou a raiz de 3 mais 1, que multiplica 1 mais raiz de 3, e aqui embaixo todos vocês já sabem que vai ficar o quadrado do primeiro, que é 1, menos o quadrado do segundo, que é 3. Tranquilo? Fazendo aqui a distributiva, eu vou ficar com raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Tudo isso dividido por menos 2. Raiz de 3 mais raiz de 3, 2 raiz de 3. Mais 3 mais 1, 4. Tudo isso dividido por menos 2. Colocando 2 em evidência, vai ficar 2 raiz de 3 dividido por 2, raiz de 3. 4 dividido por 2, 2. Tudo isso dividido por menos 2. Simplificando aí esse 2 e esse 2, eu vou fechar agora meu cálculo escrevendo o quê? Menos raiz de 3 menos 2. E aqui eu descobri qual é o valor da tangente de 45. Nossa, ficou horrível. Peraí. Menos raiz de 3 sobre raiz de 2. Professora, mas por que menos? Não ficou claro por que menos. Olha aqui, pessoal. Mais, daqui, ó, trocando a caneta. Aqui, ó. Mais, com menos, menos. Mais, com menos, menos. Ok? Então, agora com vocês, vamos praticar exercício, tá? E nós já estamos terminando nosso conteúdo para trimestral, tá certo? Mas antes de fechar, eu queria deixar vocês pensando na próxima aula, tá?
Eu queria que vocês tentassem desenvolver uma fórmula para encontrar seno de 2x. Qual seria uma fórmula aqui para seno de 2x e para cosseno de 2x? E tangente de 2x. Esse é o conteúdo da nossa próxima aula, tá? Nossa próxima aula vai falar de arco duplo. Tocando aqui, vai falar de arco duplo. Então, como que eu posso montar fórmulas para arco duplo, conhecendo agora como trabalhar a adição de arcos? Vou deixar esse pensamento aí com vocês, ok? Vamos treinar exercício? Até mais!